quero estar, né, compartilhando com vocês que hoje pela manhã nós estivemos aqui, foi muito bom, graças a Deus, né? E também eu quero aqui, desde já, deixar um aviso que é uma coisa boa, é uma motivação, sabe? Porque tem uma jovem senhora que se propôs estar ajudando, nos ajudando e ensaiando no grupo de senhora. Então, ela falou comigo hoje. A jovem senhora é a Daniela, vou logo dizer quem é a jovem senhora, né? A Daniela, minha filha, né? Aí ela falou que queria ensaiar com a gente, que eu passasse o recado para as irmãs, todas as irmãs que queiram estar cantando com a gente. Se puder estar aqui quinta-feira, a partir de 6h30, tem o culto, né? Todo mundo vem para o culto. Então, as irmãs que queiram ensaiar, venham, chegam aqui 6h30, aí a gente sai até 7 horas, ou até 7h30, porque o culto começa às 7h30. Assim, se as irmãs quiserem sexta-feira, aí fica, tá entendendo? Quando terminar, as irmãs digam para mim, porque logo ao chegar em casa eu ligo para ela, ou ela liga para mim, ela vai falar, né, sobre qual é o dia que vai ficar melhor para a gente estar ensaiando, tá bom? Todas as irmãs, todas, as senhoras idosas e as senhoras, jovens senhoras, viu? E também eu quero desde já estar convidando as irmãs, os irmãos, a igreja, que no primeiro sábado de março vai ter o nosso culto. Então, todas as irmãs já estão convocadas, todos os irmãos querem estar aqui adorando esse Deus, porque Ele é único, Ele é digno de louvor e adoração. E na segunda-feira, 8 horas da manhã, nós temos oração aqui. Quarta-feira também oração, consagração. Por quê, irmão? Porque a palavra de Deus diz que a oração é a chave que abre o céu. Então, nós temos esse tempo, então vamos estar aqui na casa do Senhor adorando, clamando o Senhor, agradecendo também, não só pedindo, agradecendo pelas bênçãos que já recebemos. Porque só nós dormir e acordar já é uma grande bênção, né? Já é a grande misericórdia do Senhor, e cuidar das nossas vidas, da nossa saúde. E eu vou estar aqui amanhã, 8 horas, e quarta-feira, 8 horas da manhã. Nós vamos estar aqui. Com certeza a irmã Neide está ali, a guerreira. Está aqui a irmã Jacinta, a Dani Campos, que eu vi ela aqui, agora não estou vendo, mas acho que ela está por aqui. Ela também esteve aqui, e isso, irmã, é uma bênção, porque a gente vem com aquele só um objetivo mesmo verdadeiro, uma comunhão íntima com Deus. A gente ora, a gente chora, a gente clama, e o Senhor nos ouve. E eu tenho uma bênção para contar, mas eu não vou contar agora, vou deixar Deus confirmar. Na hora que Deus confirmar, diz assim, é agora, eu vou contar. E essa bênção é de cura, e eu creio que Deus cura, viu? Porque em outubro eu fui para o deserto, e lá no deserto eu estava na casa do meu filho. Não vou dizer que a casa do meu filho era no deserto, mas o Senhor me levou lá, e eu estava tão triste, abatida. Aí fui assistir o quê? Os 10 mandamentos. Assistindo os 10 mandamentos e vendo, Senhor, assim como o Senhor esteve com aquele povo lá no deserto, então eu sei que o Senhor está comigo, tá entendendo? E o Senhor estava comigo e está comigo. Porque Deus tem suprido as minhas necessidades. Todo mundo sabe que a Daiane está desempregada desde outubro. Eu também não tenho emprego, e o Senhor tem suprido as minhas necessidades. Tem cuidado de mim, não tem deixado faltar nada. E eu estava dizendo para o irmão Agiel agora, aqui a irmã Leuda, até minha conta de energia veio 0. A conta de energia esse mês de fevereiro não veio 0. É uma bênção, não é bênção não, de Deus? Eu fiquei surpresa quando eu vi papel 0. Não veio conta nenhuma para eu pagar. Glória a Deus. Glória a Deus. É de Deus, é bênção. E eu estou aqui agradecendo, porque eu não mereço não, mas o Senhor, nosso Deus, Ele é grande. E quando Ele nos abençoa, Ele nos abençoa mesmo. Por isso é a razão pela qual eu estou sempre buscando o Senhor. Eu disse para o meu pastor, eu disse assim, pastor, quando ele falou comigo na semana antes do carnaval para a gente estar orando, eu disse assim, pastor, eu tenho tempo, né? Eu não sou uma desocupada, eu tenho minha casa, tenho minha luta, eu cuido da minha casa com muito cuidado, cuido da minha filha, tá ali a minha criança, está aqui, cuido muito bem, mas eu tenho tempo para estar buscando o Senhor, então eu vou buscar o Senhor. E passamos uma semana orando, todinha, e continuamos na oração, e estamos ainda, até Jesus voltar. Nós vamos estar orando, Deus, em nome de Jesus. Amém.
Boa noite, irmãos. Eu vim aqui dar 2 avisos. O primeiro é em relação ao Ministério Infantil. As aulas começaram domingo passado, só que eu vim aqui reforçar a idade das classes que tem lá atrás. Nós trabalhamos com 3 classes, o maternal, primário e juniores. Hoje, o maternal começa com crianças de 3 a 6 anos. O primário de 7 a 9 anos e os juniores de 9 a 11, 12 anos. Então, assim, aqueles que já são maiorzinhos, com seus 12, 13 anos, já tem que ficar aqui no culto, assistindo a hora da palavra. Então, assim, alguns escapolem, vão ali para trás, tentam dar uma disfarçadinha, ficam assistindo. Mas, assim, é para vocês ficarem aqui. Eu entendo que a gente entende que é um momento de transição, principalmente para vocês que estão crescendo agora, só que é muito importante que vocês estejam aqui no tempo para poder compreender o que eles estão dizendo aqui. Então, assim, lá atrás é uma preparação para o que vocês vão ver aqui. Então, assim, vocês maiorzinhos de 12, 13 anos é para ficar aqui dentro da igreja, certo? E outra, em relação ao Ministério da UMIC. O culto do Bom Jardim, o culto de jovens dele, vai ser nesse sábado. Assim, como vocês sabem, eles sempre estão presentes nas nossas programações, sempre chegam junto, nossos cultos de jovens e todas as outras programações que nós temos aqui, eles sempre estão presentes. Então, assim, eles nos convidaram com muito carinho para estarmos presenciando lá o primeiro culto de jovens dele do ano. A gente está pretendendo alugar uma van, só que uma van tem a capacidade pelo menos para 20 pessoas. Então, assim, no máximo na UMIC a gente tem umas 10. Então, assim, a igreja, quem quiser ir pro culto de jovens lá no Bom Jardim, a gente está pretendendo alugar uma van. Só que a gente só vai alugar se tiver um determinado número de pessoas para poder caber dentro da van. Entendeu? Porque não adianta alugar uma van com lugar e espaço para 20 pessoas se só vai 5, 6, tá? Então, assim, no final do culto ou durante o culto, se vocês quiserem dizer pro Jefferson, eu quero ir, eu quero estar lá, eu quero participar, aí vocês dão o nome para ele para que a gente possa levantar o número de pessoas para a gente dar certeza se vai ter van ou não, certo? Obrigada. Amém, graças a Deus por todas as informações. Minha mãe é um exemplo, só não gostei da parte que lá em casa é um deserto. Vou dizer para minha esposa isso. Estou muito feliz, pelo que Deus é. Estou muito feliz pelo culto de ontem também, foi um culto muito, muito, muito bom mesmo. Se você não pôde ir, você perdeu, como eu sempre digo. Normalmente, por isso que eu também estou com essa minha voz assim um pouco mais, porque ontem foi um momento muito, muito, muito bom para mim, sentir a presença do Senhor naquele local junto com os meus irmãos. Isso foi muito gratificante. As senhoras vão cantar, os homens vão cantar, os jovens vão cantar? Não? Amém. Então vamos dar prosseguimento. Os homens? Os homens. Então os varões estão com oportunidade. Harpa cristã, número 46, um pendão real. Um pendão real, hoje. Corajosos, pois em tudo defendei, marchando para os céus. Com valor, se sem temor, ouvindo quando já sofrer, tem alguém no seu pendão, vive sempre até morrer. Transformado já os negros batalhões do grandioso Pador. Declarai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor. Com valor se são
seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Sejamos todos a Jesus reais e a seu real perdão. Os que na batalha sempre são fiéis, com Ele reinarão. Com valor, sem temor, com Cristo sempre os a sofrer. Vamos fazer só uma pequena oração. Eu estava ouvindo o áudio de domingo. Eu tenho sempre orado por esse momento, porque realmente eu acho muito importante as finanças na vida de qualquer pessoa. E de uma pessoa cristã, ainda mais importante. Você manter o controle, você manter uma gestão daquilo que Deus te dá. E principalmente também você retribuir, né? Você devolver aquilo que é do Senhor. Isso é de grande importância. Tudo que a gente está vendo, tudo que a gente está ouvindo, ela depende diretamente disso. E uma vez, agora recente, eu tive que entrar num debate na internet por essa questão. Tinha algumas pessoas falando de dízimos e ofertas e de várias coisas que têm acontecido e a gente tem ouvido falar, né, de pastores que roubam. Você sabe disso, você sabe até quem é. Não cabe a mim julgar, não cabe a mim condená-los, mas eu penso que Deus sabe dos nossos corações, sabe das atitudes deles e Deus julgará cada um segundo as suas ações, segundo os seus atos. Eu também não preciso saber se você entrega seu dízimo. Isso não cabe a mim, e se você não entrega também eu não vou lhe condenar, mas infelizmente quando a gente tira essa responsabilidade das nossas mãos, a gente está retardando, né? A gente está dificultando a conclusão do que a gente está vendo. Infelizmente ainda a água não tem nos prejudicado, infelizmente a gente não tem o piso ainda, infelizmente, né? O calor aqui ainda é grande. Infelizmente um bocado de outra coisa, mas a solução está em nós. É a única solução. Então, pense nisso. Né? E graças a Deus que a gente faz parte de uma igreja muito responsável com essa parte. Eu posso dizer isso com segurança. Eu faço parte da diretoria, então das reuniões administrativas eu também faço parte. Então, eu vejo os relatórios, acompanho os gastos, sei de onde é que vem e sei para onde é que vai. E a nossa igreja tem uma responsabilidade muito grande com isso, né? E quantas outras pessoas entregam o seu tudo, né? Muitas vezes para homens, né, que não vão devolver na obra ou devolver na sociedade. A nossa igreja ela investe na obra, investe nos nossos irmãos e muitas vezes a gente se trava, a gente, né, não contribui. Então pense nisso. Pai, nós queremos te entregar as nossas finanças nas tuas mãos. E queremos ser gratos por tudo que o Senhor tem nos dado e por tudo que o Senhor tem nos permitido conquistar, porque vem de ti, Senhor, e nos ajuda a não esquecer daquilo que não é nosso, para que venhamos devolver não como uma obrigação, não como um prejuízo ou como um dever pesado, mas que as nossas contribuições sejam de gratidão, sejam de coração, independente do valor, Senhor. Eu te agradeço, Deus. Amém. Como eu já falei agora a respeito das finanças, eu não vou me alongar na ministração.
E mais uma vez a gente vai ter três músicas mais lentas. Vão ser só essas 3 músicas. E eu queria que você apenas ouvisse essa pequena frase que eu resumi a ministração dessas 3 músicas nessa frase. Se você conseguir guardá-la, para mim já será o suficiente. A letra vai estar aqui. Se você puder cantar, se você não conhecer, medita na letra. São canções muito bonitas. E o resumo das 3 diz mais ou menos isso. Se eu me humilhar e sacrificar aquilo que me custar, eu encontrarei um lugar de descanso no Senhor, onde mesmo que o trovão e o mar se erguendo venha, descansarei, pois sei que és Rei e Deus sobre eles. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu
refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Aleluia. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não me enrijece. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. 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 É no Senhor. É no Senhor. Obrigada por esse lugar de descanso, Deus. De desabafo, Senhor. De amor incondicional. Obrigado, Deus, pela tua graça e misericórdia. Pelas suas palavras de graça, Senhor, e de coragem. Obrigado, Jesus. Obrigada. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. Aleluia. Glórias sejam dadas ao teu nome, Jesus. Marcos 4:35 diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado.
E eles, deixando a multidão, levaram consigo assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantando-se grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo: Mestre, não se te dá que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E esse é Jesus. E a diferença nesse fato da Bíblia é que ele estava na popa, ele estava na frente do barco. Onde está Jesus no barco da tua vida? Ele está no porão, está lá embaixo, lá junto com as cargas, junto com os pesos, junto com os fardos, ou está na frente da sua vida para te guiar, para te levar e para te fazer, como essa canção vai nos ensinar, sobre as ondas, sobre as tempestades. Você pode voar se simplesmente colocar Jesus à frente de tudo na sua vida.
Boa noite. A minha saudação à igreja no nome do Senhor Jesus. Amém? Apocalipse capítulo 6, a partir do verso 9. Passa aí, Jefferson. Tá cortando aí, Jefferson, em cima, né? Faz um ajuste aí. Abra um aí enquanto o Jefferson faz alguns ajustes aí. Apocalipse capítulo 6, a partir do verso 9, diz assim: Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as suas almas, daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhe dito que esperasse um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos como eles. Senhor amado Deus, Pai querido, Senhor, que Tu possa falar conosco essa noite, Senhor, por meio da Tua palavra, e que as Tuas escrituras hoje possam nos encher de esperança. No nome do Senhor Jesus que te oramos. Amém. Esse texto de Apocalipse, capítulo 6 de Apocalipse, nós temos a descrição da abertura dos selos, né? Então, fala-se sobre a abertura dos selos, o qual era revelado pelo Senhor, os acontecimentos sobre os últimos dias. E do verso 1 em diante, se você voltar um pouquinho, a gente não vai se ater a esse texto, mas o Cordeiro, aquele que era único de abrir os selos, o Senhor Jesus, ele chama o apóstolo João, a qual recebeu a visão de Apocalipse, e fazendo a abertura dos selos, e nós temos um texto muito conhecido, muito famoso, que na abertura dos selos a gente tem a revelação dos 4 cavaleiros do Apocalipse. E a partir do verso 9, nós temos aí a abertura do quinto selo, o qual falam aqueles que morreram porque testemunhavam da verdade, testemunhavam da palavra do Senhor. Obrigado, Daiane. E nesse trecho que a gente acabou de ler, fala de um clamor. Esse trecho fala de um clamor. E quando eu lia o texto, eu lembrava aí de um trecho do filme que eu assisti, fui presenteado aí pelo meu amigo Clausualdo para assistir os 10 Mandamentos. Aí tem uma cena, até coloquei aqui, bota aí, passa aí, Jefferson. Slide aí. Tem essa cena aí que eu não tinha visto na novela e só fui ver no filme, né? E achei que foi um dos pontos altos do filme, pelo menos para mim, porque é um momento que o povo de Israel clamava ao Senhor para que ele pudesse
agir, para que o Senhor pudesse providenciar, porque o povo estava sofrendo, o povo estava sendo perseguido, o povo era escravizado e era tido como a escória da sociedade. O povo de Deus sofria açoites, sofria humilhações, muitos deles morriam, né, enquanto escravo, e também pela sua fidelidade ao Deus de Israel. E esse texto de Apocalipse me chamou, me levou a esse momento, porque acontece que no filme, e embora a Bíblia não conte como foi esse clamor, mas a Bíblia diz que quando o Senhor chama Moisés, o Senhor diz que ouviu o clamor do povo de Israel. O Senhor ouviu o clamor do povo hebreu, e naquele momento em diante ele agiria, e a sua ira cairia sobre o Egito, para que o seu povo fosse liberto, para que o seu povo estivesse livre. Está tudo certo? Obrigado. E esse texto aqui eu achei um pouco que parecido, porque nesse momento da abertura aqui do 5º selo, a Escritura fala de um clamor dos céus daqueles que haviam sido mortos porque defenderam a verdade. E aqui eu ilustro com uma das imagens de um dos grupos cristãos coptas que foram martirizados pela sua fé cristã por um grupo extremista seguidor do Islã. A perseguição aos cristãos tem acontecido já há bastante tempo e tem se intensificado nos últimos dias. E os céus estão clamando. Os céus estão clamando pela justiça do Senhor. Apocalipse, capítulo 6, que nós vemos aí, e acompanhe aqui nos slides ou mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto, falam do clamor por aqueles que sofreram as dores por serem odiados pelo mundo, porque foram fiéis ao Senhor. Os versos seguintes apontam que logo após esse clamor, a ira de Deus, a ira do Cordeiro, virá sobre o mundo, trazendo juízo sobre os 4 cantos da terra. Acompanhe comigo aí a partir do verso 12. Diz assim: observei quando ele abriu o 6º selo, houve um grande terremoto, o sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira, quando sacudidos por um forte vento. O céu foi recolhido como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos e os poderosos de todos os homens, quer escravos, quer livres, esconderam em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós, escondam-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá suportar? Depois disso, vi 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Encerrando aí no verso 1 do capítulo 7.
Seguido desse clamor que a gente viu no capítulo 6, após a abertura do 5º selo, um 6º selo é aberto. Seguindo-se do clamor daqueles que buscavam resposta de Deus, que buscavam ação de Deus, que ansiavam para ver o poder de Deus sendo manifesto sobre o mundo, a justiça de Deus sendo executada sobre o mundo. Abre-se o 6º selo e a ira do Cordeiro é revelada ao mundo. E as cenas, assim, as cenas que a gente pode imaginar ao ler esse trecho do verso 12 até o verso 17, é uma cena de terror. Parece uma cena de terror. Após um clamor vindo dos céus, a gente pode imaginar um clamor que se levanta na terra. Porque por tamanho temor ao presenciar a ira de Deus. O texto diz que os homens gritavam, as montanhas e as rochas caiam sobre nós, porque quem pode suportar a ira do Cordeiro? A gente visualiza aqui, de repente, os homens pedindo para o mundo desabar na sua cabeça e se acabar logo tudo. Tamanho era o temor do que eles enxergavam, do que eles viam, quando o Cordeiro revelava para ele a sua ira. E o texto diz que entre esses homens estavam reis, estavam príncipes, estavam ricos, estavam poderosos, estavam escravos, estavam homens simples, livres, estavam todos os tipos de homens. Ou seja, dinheiro nenhum, poder político nenhum, posição social nenhuma podia livrar aqueles homens, aquelas pessoas da ira do Senhor, do que estava para acontecer. Ninguém se esquivaria de comparecer perante o tribunal de Cristo. A cena é deveras aterrorizante. Quem sabe o choro e os ranger de dentes que a Bíblia fala começa a partir desse momento. Quem sabe é a partir daí que o mundo começa a gemer. Ninguém escapará da ira. Ninguém, exceto aqueles que o Senhor escolher para a glória. O capítulo 7, que a gente introduz aí com os anjos que estavam nos 4 cantos da terra, prontos para poder executar as ordens do Senhor. O verso 2 conta o seguinte: então vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos a quem havia sido dado o poder de danificar a terra e o mar. Danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. A destruição está pronta. O mundo estava pronto para desabar, né? E
um anjo se levanta entre os outros e diz assim: espera aí, o mundo vai desabar, mas eu só queria lembrar que ainda está aí a igreja que o Senhor levantou. E essa igreja Deus levantou para ser indestrutível. Essa igreja Deus plantou para ser eterna. E ele dá ordem para não começar a destruição enquanto aqueles que ele escolheu não fossem selados. Enquanto aqueles que ele escolheu não fossem identificados. E no meio dessa cena tão aterrorizante, a mensagem começa a trazer, o texto de Apocalipse começa a trazer uma mensagem de esperança. Algumas pessoas têm medo de ler o livro de Apocalipse porque é um livro, parece ser um livro tenebroso, um livro que traz medo, um livro de destruição, porque é o final das coisas. Mas os crentes, eles devem ler Apocalipse com uma outra lente, com uma outra ótica. O livro de Apocalipse, para a gente, é um livro de esperança. Ele não é o princípio do fim. Ele é o princípio da glória. É o princípio da eternidade. Ele é o princípio das coisas que Deus tem nos preparado. Os crentes não precisam temer a destruição. Os crentes não precisam temer o juízo do Senhor. Como na casa dos hebreus, no Egito, elas foram marcadas com o sangue do Cordeiro, foi aspergido sobre os umbrais, para que a destruição que viesse sobre o Egito, para levar a vida dos primogênitos, os hebreus estivessem livres dessa destruição. Assim acontece com aqueles que foram selados pelo sangue do Cordeiro. Nós não precisamos mais temer a destruição, porque a destruição veio e passou por cima. A destruição virá e passará por cima e não fará-nos mal nenhum. O castigo que deveria vir sobre nós, e sim, nós deveríamos ser castigados, nós mereceríamos ser castigados. Mas aquilo que estava reservado para nós foi tomado pelo Senhor na cruz. Caiu sobre o Senhor Jesus na cruz. Ele tomou o nosso lugar. E mesmo sendo santo, levou sobre o seu corpo todas as nossas maldições, para atrair sobre ele todo o juízo de Deus, para que nós fôssemos livres. Como o sangue de um cordeiro aspergido sobre umbrais de casa entre os hebreus livrou os primogênitos da morte, o sangue do Senhor Jesus nos livra da morte. O sangue do Senhor Jesus nos livra da destruição. Na antiguidade, alguns senhores, eles selavam os seus escravos. Eles colocavam marcas nos corpos dos seus escravos, como quem marca cavalo hoje em dia, para mostrar que aqueles escravos, aqueles servos eram propriedades suas. O texto de Apocalipse usa como ilustração essa marca, este selo. Nós somos
selados. Os crentes fiéis serão selados para mostrar ao mundo, para mostrar a destruição, para mostrar a morte, que nós somos propriedades exclusivas de Jesus. Que nós somos propriedades exclusivas deles. Os ímpios perguntam, o texto de Apocalipse 6 diz que os ímpios perguntam desesperadamente: quem poderá, quem escapará da ira do Senhor, quem escapará da ira do Cordeiro? E o Senhor Deus traz aqui a resposta. Aqueles que forem selados, aqueles que receberem o selo do Cordeiro, a marca do Cordeiro. E aí no verso seguinte, no verso 4, a gente ouve um número dos que foram selados. Diz assim: então ouvi o número dos que foram selados, 144.000 de todas as tribos de Israel. Um número é dito, um número é declarado. O Senhor Deus sabe quantos são aqueles que serão o seu povo. Ele conhece cada um. Tudo está sob o seu controle. E aí esse texto, ele é um texto que traz aí algumas interpretações. E apenas para curiosidades eu trago aqui para vocês pelo menos 3 concepções aí, muito comum acerca desse número dos 144.000. Existe um grupo religioso que já identifica que os 144.000 é um número literal, um número que representa um número limitado da igreja que irá morar no céu. E você diz, mas só 144.000? Esse número não já passou? Não. 144.000 vão morar no céu, o restante vão morar aqui nesse mundo. Esse mundo vai ser transformado e vai ser governado pelo Senhor Deus lá do trono, junto com a sua igreja, os 144.000, os anciões e tal, e tal. Essa é uma concepção. Uma outra interpretação entende que esses 144.000 são os judeus que se arrependerão durante a grande tribulação. Ou seja, existe uma interpretação chamada o dispensacionalismo, que nesse momento aqui a igreja do Senhor já foi arrebatada e 144.000 entre os judeus creriam, se arrependeriam, encontrariam a verdade e desses seriam salvos. E essa crença, essa tese é reforçada pelos versos seguintes, porque fala daqueles que ele cita, aqueles que seriam salvos de cada tribo do judaísmo. Essa também é uma interpretação. Uma outra interpretação é que spoilers. Vamos lá. Outra interpretação é que esse número é um número simbólico. Os 144.000 é um número alegórico, demonstrando a salvação dos crentes de toda a igreja, de todas as partes, a plenitude da igreja do Senhor. E algumas contas que reforçam aí essa tese é que
O número 12 ele é um número especial porque é a multiplicação da Trindade, 3, pelos 4 cantos do mundo, né? Norte, sul, leste, oeste. E aí 12. Então, por conta disso, esse número especial, a gente vê, temos 12 patriarcas, 12 tribos, eram 12 apóstolos, tá? Então, o número 12, ele é um número que tem um simbolismo muito forte, um número especial, né? E aí, se você pega os 12 patriarcas da velha dispensação e os 12 apóstolos da nova dispensação, multiplica aí, temos 144. E para poder reforçar, acentuar, né, o número que seriam numerosos, que seria grande a quantidade, multiplica-se por 1000. O cubo perfeito, né? 10 por 10 por 10, né? 10 vezes 10 vezes 10. Então a gente teria 144.000. E assim, esse número, ele representa, na verdade, a salvação da Israel espiritual. Não a Israel terrena, a Israel nação física, mas a Israel espiritual, que é a igreja do Senhor. Ou seja, a totalidade da igreja do Senhor, toda a igreja do Senhor sobre a terra. Eu não sei quais das interpretações você mais se identificou, né? Quais delas você mais se identificou? Ou quais aquelas gerou uma pulga na orelha, né? Estudem, se aprofundem, vamos deixar essa temática aí, essas questões aí, de repente para outros momentos, utilizem aí o WhatsApp, o Facebook, discutam, né? Se aprofundem. A minha ideia não é a gente fazer aqui um tratado escatológico, um estudo escatológico. Para mim, o que importa é que o Senhor tem um número e Ele conhece a cada um dos que serão salvos, a cada um daqueles que Ele escolheu para morar com Ele. E aí, continuando, nós temos aí ainda no capítulo 7, a partir do verso 9, olha só, nós começamos lendo do versículo 9, do capítulo 6, né? O quinto selo, o princípio das coisas. E aí, a partir do verso 9 do capítulo 7, a gente começa a ver agora o Senhor falando dos selados. E os selados, eles fazem um espetáculo apoteótico que glorifica o Cordeiro. Um espetáculo da glória do Cordeiro. O texto diz assim: depois disso olhei diante de mim, e estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas de pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. E clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé ao redor do trono dos anciões e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Agora o cenário é outro. Agora o Senhor chama a atenção de João a olhar para os céus e ver a igreja redimida. Quando ele abre o quinto e o sexto selo,
no capítulo 6, o cenário que ele vê é um cenário de destruição iminente, pronta a acontecer, de temor, de desespero. Mas no capítulo 6, Cristo chama a atenção de João a olhar para o céu e ver uma igreja redimida, uma igreja glorificada, uma igreja vibrante, que adorava ao nosso Deus, que entoava ações de graças ao nosso Deus. Em meio a tanta desgraça iminente a cair sobre a terra, uma igreja glorificava a Deus. Deus havia dito a Abraão que os seus descendentes seriam tão numerosos como as estrelas do céu, que ele não poderia contar. E assim João olha para o céu e vê uma descendência, aqueles que receberam a fé de Abraão, numerosos nos céus, como estrelas nos céus. Um número enorme que não poderia se contar, a não ser o próprio Deus, porque ele tem o número. E era formada por crentes de todos os lugares, de todas as cores, de todas as raças, de todas as tribos, de todas as camadas sociais. Uma igreja universal. Não com a placa de universal, né? Uma igreja universal, uma igreja católica, né? Católica quer dizer universal. Uma igreja composta por pessoas de todos os lugares, de diversas denominações. Que não mais dava glórias ao pecado, que recebeu vestes brancas, porque era uma igreja pura, uma igreja que foi justificada, uma igreja que foi santificada e que agora rendia glórias ao Senhor. Uma igreja que conquistou a salvação e conquistou o passaporte de morar com o Senhor, de estar com o Senhor, de estar no reino dos céus, não por fruto das suas obras, não por fruto daquilo que poderia fazer, mas como a própria igreja dizia em alta voz, a salvação pertence ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro. Não há nada que possamos fazer para conquistar o direito de estar nos céus. Não é a placa de igreja que nos dará o direito de morar nos céus. Não é porque você tem a carteirinha de membro da Igreja de Cristo que agora você tem o direito de morar no céu. Só tem uma coisa que vai te levar para junto de Cristo. É se você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Ao Senhor pertence a salvação. Essa era uma igreja que prestava tributo ao Senhor, porque entendia que a salvação veio do Senhor. A providência vem do Senhor. E o verso 11 e 12 que nós lemos diz que os anjos se juntaram a eles e se prostraram e adoraram em louvor e renderam louvor ao Senhor. Aqui nós vemos uma igreja que se une às vozes angelicais para exaltar e prestar culto ao único Deus, ao único de receber toda a honra
e glória ao único Deus que exerce toda a autoridade sobre o mundo, sobre tudo. O capítulo 6 que nós lemos encerrou mostrando a ira de Deus sobre o ímpio, mostrando o desespero da ira de Deus que recairia sobre o ímpio. Mas o capítulo 7 encerra mostrando a glória que o Senhor tem reservado para a igreja. Vamos continuar a leitura do capítulo 7, a partir do verso 13. E diz assim: Então um dos anciões me perguntou: Quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu o sabes. E ele disse: Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso, eles estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite em seu santuário. E aquele que está assentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol em nenhum calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor, e ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. O final do verso 6 falava sobre o resultado da ira de Deus sobre o mundo, mas o final do capítulo 7 fala da glória que o Senhor reservou para a igreja. Notem no texto que nós lemos que os remidos viriam da grande tribulação, os remidos viriam da tribulação. Os crentes provavelmente enfrentarão tribulações, mas o Senhor estará com eles na tribulação. E o Senhor garantirá a vitória sobre eles durante a tribulação. E diz: os remidos branquearam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Notem que fala de tribulação e de lavar as vestes no sangue do Cordeiro. A mensagem evangélica propagada hoje no Brasil, não na sua totalidade, mas existe uma voz fazendo barulho, que é um evangelho de romantismo, um evangelho romântico, a ter uma vida de bênção, uma vida tranquila, uma vida de príncipe, Porque eu sou filho do dono do ouro e da prata e tal. Mas aqui, ao ler esse texto de Apocalipse, vemos que a chamada não é para uma vida romântica de bênçãos terrenas, mas uma chamada para viver em santidade para o Senhor. Porque a nossa bênção é eterna. A nossa bênção está na eternidade. Qualquer coisa que você buscar nesse mundo vai ficar aqui. Vai se corromper aqui. Mas as bênçãos que o Senhor tem para ti na eternidade, ninguém há de corroer. Ninguém há de roubar. As bênçãos eternas que nós lemos aqui é que serviremos dia e noite no santuário. Olha só, gente. A nossa adoração a Ele vai ser constante. Não vai ter nada que tire o nosso foco. Nada vai tirar o nosso foco. Nós vamos estar juntos dele dia e noite
louvando e engrandecendo o seu nome. Esses momentos gostosos que nós temos aqui aos domingos é só um pequeno ensaio do que vai ser na eternidade. Dia e noite, louvando e exaltando o nome do Senhor. Já pensou? Já imaginou? Se você não gosta de culto, se você está aqui, obrigado. Detesta culto, digo uma coisa para você, o céu não é para ti não. Porque o que a gente vai fazer lá é se alegrar e ter gozo em cultuar o nosso Deus. E o texto diz assim que ele estenderá o seu tabernáculo. Estenderá sobre eles o seu tabernáculo. O Senhor vai estender sobre nós os seus tabernáculos. A chamada de Deus é uma chamada a ter comunhão com Ele, a viver em comunhão com Ele. A chamada do Senhor é um convite à comunhão eterna. O Apocalipse 6 fala que o céu se recolhe sobre o mundo como rolos e o mundo ficará sem teto. Mas o final do capítulo 7 fala que o Senhor estenderá o seu tabernáculo, você vai estender o seu teto sobre nós. O Senhor vai recolher o seu teto sobre o mundo, mas vai estender sobre a sua igreja. E vai colocar todo mundo para dentro. Diga assim, venha cá todo mundo, eu quero agora todo mundo morando comigo. Eu quero todo mundo morando debaixo do mesmo teto que eu. Vamos estar todo mundo juntinhos. Por quê? Porque Deus quer estar com você. Quando Deus mandou construir o tabernáculo, é porque Ele queria estar junto do povo. Quando Deus encarnou no mundo, na pessoa de Cristo, um anjo revelou e disse que o nome dele deveria ser Emanuel, porque é Deus conosco, porque Deus queria estar conosco. Quando o Senhor Jesus foi assunto aos céus e disse que enviaria um outro Consolador, Ele enviou o seu Espírito Santo para habitar sobre nós, porque Ele queria estar conosco. Agora vai chegar o dia que Ele vai nos levar para junto dEle. E vai dizer o seguinte: eu fiz morada junto de vocês, agora chegou a hora de vocês fazerem morada comigo aqui, no reino dos céus. Quem tem fé que vai habitar com o Senhor? Quem tem fé que vai fazer morada com o Senhor? Deus também nos garante na eternidade uma ausência de sofrimento. O texto diz que nunca mais teremos fome, nunca mais teremos sede. E diz também que nunca mais teremos calor abrasador. Essa foi a parte que eu mais gostei, gente. Porque você mora em Fortaleza, né? Nesse calor que vem, né? Quando dá uma chuvinha, dá uma aliviada. Mas às vezes, mesmo chovendo, o calor é daqueles. Você fica doido pelo ar-condicionado. Né? Doido para chegar num canto e ligar o ar-condicionado, entrar no carro, ligar o ar-condicionado, porque você não aguenta. Pois saiba que se você é assim que nem eu, esses dias estão contados. Né? Porque ele disse, olha, esse calor dos infernos que tem por aí, não tem aqui no céu. Nem isso você vai ter aqui. Olha só o que Deus te preparou. Nem fome, nem sede, nem esse calorão aí.
Isso é uma mensagem da gente pregar lá em Sobral, Mossoró, nesses cantos, o pessoal poder, né? E mais, Deus nos garante na eternidade, além de tudo isso, Ele nos garante vida plena. Porque João nos diz que o Cordeiro no trono será o nosso pastor. Ele será o nosso pastor, Ele nos apacentará e nos guiará para beber água na fonte da vida, em fonte de água viva. E diz mais, que esse Cordeiro enxugará de nós toda lágrima. Eu achei linda essa imagem, né? Eu fiquei imaginando Jesus pegando a gente assim no braço e consolando e dizendo para a gente, olha, você não tem mais motivo de chorar. Toda a tristeza vai ser extinta aqui no meu reino. Agora chegou o momento só de alegria. Jesus nos colocar no colo e nos oferecer consolo eterno. A alegria não vai ser mais momentos felizes. A alegria será a eternidade feliz. Eternidade de graça. Sem choro, sem tristeza, sem fome, sem doença, sem sede, sem calor. É isso que o Senhor tem nos reservado. A nossa glória está sendo preparada e está perto de se revelar. E está próximo de se revelar. Eu não quero aqui, né, como eu falei, a ideia não é a gente estar aqui encucado com cronologias, com mapas escatológicos, com sinais e quando vai ser, quando vai acontecer. Se você ficou com dúvidas doutrinárias aí, a gente discute depois, o WhatsApp está aí para isso, os momentos depois do culto está aí para isso, os cultos de doutrina. Mas eu gostaria que você saísse daqui feliz e confiante, porque são grandes as coisas que te aguardam no céu. São grandes as coisas que estão sendo preparadas pelo Senhor no reino dos céus. São grandes as coisas que o Senhor nos tem preparado para o dia da sua vinda. E esse dia não está longe. O capítulo 6 mostra que os terrores do juízo vêm após o clamor dos remidos. O reino dos céus já clamam pela glória do Senhor. A Bíblia diz que a natureza clama, a natureza geme, ansiosa em ver o dia do Senhor, e ver a revelação do dia do Senhor. O capítulo 6 mostra os terrores do juízo, o capítulo 7 mostra a glória dos remidos. A vinda do Senhor será tormenta para uns, mas será alegria para outros. O céu já clama pelo dia do Senhor. Sangue de cristãos já são derramados pela sua fidelidade ao Senhor. Esses são sinais que a revelação do 6º e do 7º selo estão cada vez mais próximas. Maranata, ora vem o Senhor Jesus. O dia do Senhor está próximo. E quando o Senhor voltar, em qual lado Ele vai te encontrar? Em qual lado você vai estar? No capítulo 6 a gente tem uma mensagem de terror, mas o capítulo 7 tem uma mensagem de esperança. Qual mensagem você quer guardar no seu coração? Essa reflexão não serve para que a gente saia daqui com terror, mas a minha intenção
é que a gente saia daqui felizes, revigorados e esperançosos, pois somos o povo que vai fazer morada no céu. Morar no céu eu vou, essa é a minha hashtag. Amém? Que o Senhor Jesus seja com todos. Amém? E eu agradeço a oportunidade. Esse microfone é aquele, cara, que é blindado, né? Eu acredito que Deus, nos últimos anos, nos últimos dias, Ele tem despertado o nosso coração, a nossa vida, para um envolvimento mais comprometido com Deus, com a sua obra. A nossa conclusão é que o nome religião, ele por si só, ele está muito mais atrelado a ritos e uma tradição muitas vezes vazia do que o nível de comprometimento e de uma identidade com aquele que representa, na verdade, o que liga a Deus. Jesus é o que liga a Deus. A expressão religião, ela se fundamenta verdadeiramente em Cristo. Porque uma vez o homem estava distante de Deus e por si ele não poderia criar nenhum recurso, nenhum meio que pudesse dar para ele, gerar para ele a oportunidade de vida eterna. A obra redentora que permite ao homem a salvação está em Jesus Cristo. Somente em Jesus Cristo. Quando o Glauber falava, até onde eu pude participar, falava sobre o selo. E o selo, ele é essa garantia, não o selo em si, mas o valor que está agregado a ele, dado por Deus a nós, como salvo, como vida eterna. A sua Bíblia, eu queria que você abrisse no livro de Efésios, no capítulo 1. Samuel, me ajuda aí. Você encontrou, irmão? Chego lá. Não vou pregar, a mensagem foi muito edificante, só quero fazer essa ressalva. No capítulo 1 de Efésios, versículo de número 13. Você encontrou na sua Bíblia? Tá? Pronto. Eu queria que você lesse esse texto. Se você não trouxe a sua Bíblia, você pode ler aquele pelo multimídia. Olha o que diz o texto. Eu posso contar de 1 até 3, a gente lê? 1, 2, 3. Ela chama um compromisso. Ele diz assim: em quem também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade. Você ouviu? Agora, em quem você tem crido? Qual o efeito que essa palavra da verdade ela trouxe, ela gerou no seu coração? A palavra da verdade, ao ser ouvida, ao ser proclamada, ela tem um efeito em nós de que nos motiva a tomar decisão, nos leva a tomar decisão. O selo é a garantia da salvação que temos em Cristo. E o Espírito Santo agora habita em todo cristão que verdadeiramente ele entregou a sua vida a Jesus. Aí o que é que diz mais? Continua, por favor, Jefferson. Ele diz assim:
o qual é o penhor da nossa herança para a redenção. O que mais? Da possessão adquirida. Quando fala que é penhor, a palavra está dizendo assim, há um valor pela sua vida. Há um valor o que foi feito a você. A gente lembra muito da Caixa Econômica, né? Quem estava apertado às vezes, vai lá na Caixa, penhor, né? Vai penhorar um bem seu. Aí naquela época a pessoa tinha muitas joias, né? Hoje tem miçangra, né? Que é isso, rapaz? Tem muita gente que tem joias aí, né? É o novo miçangra, né? Bijuteria. Aí a pessoa pegava aquele cordão que recebeu não sei de quem, da herança, e era um bom dinheiro, deixava lá na casa de penhor. Só que quem veio e disse, ó, tem valor a salvação, foi o próprio Cristo. Você tem uma notazinha de R$2 no bolso, não tem aí agora? Não vou pedir. Eu sei que tem irmãos aqui que tem uma notinha de 100, também não vou pedir. Para cada notinha dessa que é feita na Casa da Moeda aqui no Brasil, ela tem um número de série, sim ou não? O número de série dela diz assim, ó, para esse lote estão sendo impressos aqui na Casa da Moeda, vou dar aqui um exemplo, R$1 milhão. Mas para que esse lote ele vá para a rua, ele vá para os bancos, será depositado como garantia desse 1 milhão em ouro. Aonde essa notinha de R$100 chegar em qualquer nação do mundo, eu posso rasgar ela lá fora? O argentino pode rasgar a nossa cédula de se ele for louco. Porque ele vai pegar a cédula de R$100 e dizer assim, ó, não é a moeda do meu país, mas lá aonde ela foi feita, ela representa um valor real. Lá tem ouro guardado por ela. Jesus veio, ele morreu por nós, ressuscitou ao terceiro dia. Ele nos deu o selo como herança da vida eterna. E aonde você estiver, em que nação você estiver, em que condição de vida você está vivendo, você tem grande valor aos olhos de Deus, porque Cristo, ao colocar o selo sobre sua vida, Ele mandou riquezas inestimáveis de eternidade a seu favor. Agora, eu preciso querer. Por isso que o capítulo 1, versículo 13 diz, em quem tem crido, depois de ouvido a palavra da salvação. É uma decisão que eu faço. Não é um rito que eu assumo. Não é uma placa de denominação que eu aceito. Mas é uma certeza que o Senhor quer que eu e você, nós tenhamos sobre a vida eterna. Pense nisso. Pense nisso. Deus tem reservado algo muito maior a teu respeito. Eu não poderia deixar de encerrar o culto essa noite sem tentar cantar uma canção da harpa cristã. E enquanto essa canção é cantada, eu queria que você fizesse a sua oração de gratidão a Deus. Se você ainda não entregou o teu coração para Jesus, se você está afastado dos caminhos do Senhor, se você está precisando renovar sua aliança com Deus, que você possa ministrar essa canção ao teu coração com alegria, dizendo, eu posso cantar que o Rei está voltando, e eu estou super feliz. Habita no meu coração. Eu entrego o meu coração para o Senhor fazer morada, para o Senhor ser o meu Senhor. É uma oração simples. Se você fez sua oração, eu queria convidá-lo a levantar uma de suas mãos e dizer, eu fiz sua oração.
Eu convidei Jesus para entrar na minha vida, para fazer morada, para ser Senhor de minha vida. Se você fez oração entregando o seu coração para Jesus, dê um sinal para que nós possamos orar essa noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pai de misericórdia, é no nome do teu Filho Jesus que nós queremos, ó Deus, te agradecer, Senhor, pela palavra ministrada, pela palavra que foi proclamada, pela grandeza o qual o Pai de misericórdia tem reservado para todos nós. Obrigado, meu Deus, pela grande salvação que temos recebido do Senhor. Te pedimos, ó Pai, que possamos crescer em graça e conhecimento do Deus vivo, a fim de que a palavra, Deus, ela encontre guarida, ela encontre morada em nós, e o Espírito Santo nos desperte, nos revele, nos fale sobre aquilo que temos, que precisamos fazer como cristão, como homem, como mulher de Deus. Leva a tua igreja em paz, Senhor, aos lares de cada um. Dá uma semana de muita paz na tua presença, uma semana cheia do teu Espírito Santo, uma semana que possamos buscar aprofundar-se ainda mais em conhecer a respeito da volta gloriosa de Jesus. Que seja uma semana que possamos buscar mais conhecimento sobre a nova morada que teremos contigo por toda a eternidade. É o que nós te pedimos, ó Pai de misericórdia, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça revelada no Cristo bendito, as santas consolações do Espírito de Deus reine poderosamente em cada homem e mulher, e que a palavra de vida eterna, a palavra de salvação, a palavra que nos fala sobre o arrebatamento da igreja, alegre o nosso coração todos os dias, a fim de que possamos viver hoje como se Jesus viesse arrebatar a sua igreja amanhã. Seja essa a nossa esperança, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abraço o irmão que está perto de você, a irmã. Deseje uma semana de paz em nome de Jesus. Obrigado a todos os visitantes. Voltem sempre, estamos aqui para recebê-los. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para os santos transladar. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, ele vem.